O Economia e Negócios de hoje vai mostrar para você alternativas para o seu desenvolvimento profissional. Eu sou Fátima Tussi e quero a sua companhia e participação neste programa. Escolher os rumos profissionais nem sempre é fácil. Muitos ficam indecisos na hora de definir os próximos passos da carreira. Essa indecisão, claro, faz você perder muitas e excelentes oportunidades. Por isso, as pessoas podem contar com orientação de especialistas. Este tipo de consultoria serve, inclusive, para abrir portas para novos ramos de atividade que surgem cada vez mais com a globalização e com o advento de novas tecnologias. As empresas também estão contratando cada vez mais através desses profissionais, porque aí podem treinar melhor as suas equipes. Isto, obviamente, também dá um rendimento interno muito maior. E dá aquela coisa que em economia a gente sabe tão bem que é importante, que é o aumento da produtividade. Hoje nós vamos conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, o Vilela da Mata. Ele vai dar muitas dicas para você sobre este caminho e as orientações que você tem que ir buscar. Enquanto isso, você sabe que a gente precisa das suas perguntas, da sua voz sendo ouvida aqui. Manda e-mail para a gente, economianegócios@recordnewstv.com.br. Como é que nós estamos agora, este início de 2010, neste cenário de muita coisa já rolou, melhoramos, mas, obviamente, a empregabilidade nunca volta no status que era, né? É verdade. Muitas empresas enxugaram muito a sua força de trabalho para se tornar até mais competitiva, né? E hoje, na hora de recontratar, elas buscam recontratar com muito mais efetividade do que elas recontratavam antes, né? Para ter menos gordura dentro do seu quadro. Mas, por outro lado, o Brasil passa por um período muito fantástico, né, de crescimento, novas oportunidades em novas áreas de atuação, de negócio, e exige cada vez mais profissionais com diferentes qualificações, e inclusive novas lideranças. Pessoas, o número de líderes é insuficiente para a demanda. Para a liderança, não importa o setor, é isso? Exatamente, né? Porque toda empresa hoje, ela tem no seu planejamento estratégico a previsão de crescimento, né? E se você pretende crescer, necessariamente, você precisa fazer com que as pessoas produzam mais e melhor. Necessariamente nós estamos falando dessas pessoas serem conduzidas por alguém. Hoje já não basta mais você ter um executivo que seja capaz apenas de administrar pessoas, ou seja, controlar a hierarquia e controlar prazos, né? É necessário você ter executivos que sejam capazes também de inspirar pessoas, de gerar comprometimento das pessoas e de ter visão estratégica. De ter visão estratégica, né? Fazer com que essas pessoas se responsabilizem pelos acontecimentos da empresa, né? E cumpram efetivamente o que é planejado dos seus indicadores de desempenho. As empresas não estão exagerando nessa dose, assim como em outros momentos se exagerou, na dose do livre mercado ou de certas teorias. Quer dizer, essa neurose por enxugamento não pode estar comprometendo a qualidade dos produtos e dos serviços e até o bem-estar de cada um de nós. Você pode ter uma empresa extremamente enxuta, extremamente competitiva, onde as pessoas trabalham muito bem. Mas, de maneira geral, as empresas hoje necessitam isso. Porque o mundo globalizado hoje não permite mais que você tenha os seus excessos e que você tenha desperdício. Qualquer gordura te coloca para fora do mercado. Para fora do mercado, né? Hoje você calcula que apenas 3% das empresas conseguem sobreviver mais do que 10 anos. Hoje, cada vez mais, nós ouvimos fusões, aquisições, né, falências. Então, as empresas, pelo mundo globalizado hoje, necessitam, é a realidade, não tem jeito, necessitam trabalhar de uma forma enxuta, as pessoas operando mais. E o problema é a mudança de cultura. Porque calcula-se, a Sociedade Brasileira de Coaching fez uma pesquisa com mais de 500 empresas de médio e grande porte. 60% das pessoas declaram que elas estão trabalhando com 65% do seu potencial.
Ou seja, elas mesmas falam que tem ociosidade, que tem ociosidade dela, no né? trabalho. E aí você vem a todas as interrupções existentes, né? YouTube, SMS, a tecnologia que na verdade veio para auxiliar e até para tornar tudo mais rápido, mas que faz com que isso também interfira no horário de trabalho. Exatamente. E a grande questão é como eu faço, então, para ter uma empresa enxuta, fazer com que as pessoas trabalhem melhor, tenham uma melhor performance e ainda se sintam felizes fazendo o que elas fazem. Essa é a grande questão. Essa é uma questão que você, se tiver resposta, você as dará. Ou as respostas, porque com certeza não tem um caminho só. Logo depois do intervalo, e também vai me deixar a gente esclarecer o ponto de as empresas não têm estrutura ou não têm condições hoje de treinar e de formar pessoas. Por quê? Porque elas não querem. A gente volta já num rápido intervalo. E você sabe, né? A gente quer muito que você escreva pra gente, economianegócio@recordnewstv.com.br. Já voltamos. Economia e Negócios de volta, e hoje a nossa conversa é com o presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, Vilela da Mata. Deixamos no ar duas questões. A mais complicada fica para depois, eu acho que a mais simples é a tua questão. Eu disse no primeiro bloco que as empresas hoje não estão com condições de treinar e formar o seu pessoal. Por quê? Porque elas não têm dinheiro, porque elas não têm tempo, porque elas não têm talento. Ou a culpa é nossa, do mercado, das empresas? Essa é uma questão bastante profunda. Cada vez mais o investimento, o budget para investimento ele é escasso. Não tem jeito, ele é escasso. Então você precisa cada vez mais aproveitar o que você tem, o pouco que você tem. Hoje as empresas, as áreas de recursos humanos, elas possuem poucas opções para treinar o seu pessoal, né? Fundamentalmente é o que se fazia. É muito triste porque calcula-se que 92% de todo o dinheiro gasto com treinamento de pessoas é jogado na lata do lixo. Quantos treinamentos motivacionais as pessoas já participaram? Porque eles estão desgastados, eles são antigos. Simplesmente porque não é assim que se desenvolve um profissional. Não basta apenas colocar a pessoa numa sala de treinamento no sábado e domingo, um treinamento extremamente motivacional, e acreditar que as pessoas vão mudar os seus comportamentos para o resto da vida. Né? E elas acham, depois chega na segunda-feira, ou treinamento em vendas, qualquer tipo de treinamento técnico, se não houver uma obrigatoriedade, uma exigência, um acompanhamento da implementação do que foi ensinado na prática, esse treinamento se deteriora, ele evapora. Né? Então, apenas 8% das pessoas realmente conseguem aplicar tudo aquilo que foi ensinado. Vai lá, atenda bem, se for atenda bem, sorria e tal. E daí o cara fica assim, 1 minuto e 30 segundos para atender cada cliente. Exatamente. Enfim, e aí o funcionário está assistindo lá o treinamento, ele fala, isso é ótimo a sua empresa, porque lá com o chefe que eu tenho não funciona. Né? Então, tem essa dissintonia entre o que se gostaria que fosse e o que é na prática. Porque fundamentalmente um treinamento busca o quê? Mudança comportamental. Porque você quer uma melhor performance. E mudar comportamentos não é fácil. Se fosse fácil, não teriam pessoas que têm hábitos indesejados e continuam com seus hábitos indesejados. Então, é necessário mais, é necessário repetição. E hoje as empresas no Brasil estão descobrindo que nos Estados Unidos se descobriu há mais de 20 anos atrás, que é o coaching. Né? O coaching, pós-treinamento, ele é buscando atingir algum resultado específico. Na sua opinião, está havendo um desbalanço entre o que as empresas querem e não estão sabendo dar, mas também o que as pessoas estão se formando, porque a escola não está dando, por exemplo, ou nunca deu essa habilidade de ser líder. É verdade. Ter uma dicotomia aí, né? O que um está exigindo e o que o outro está esperando, né? Então, se a gente pudesse falar dos funcionários hoje, a informação está morta. Hoje você não precisa mais fazer um MBA para adquirir uma informação de matemática financeira. Você entra na internet, no Google, você... Então a informação, por si, ela está morta. E as pessoas ainda insistem em buscar títulos. Não é isso que faz um bom profissional. O que faz um bom profissional é a sua conduta, é a sua capacidade de utilizar as informações.
E essa é também uma habilidade que o coaching exige nas pessoas. Então, ser coach é uma habilidade que hoje vai de um profissional, vai ser para uma mãe, vai ser para um pai, porque são conceitos que regem o comportamento humano. Por exemplo, assumir a responsabilidade, trabalhar focado em cima de meta, saber lidar com os problemas quando eles acontecem, identificar as opções que você possui naquele momento para atingir os seus resultados. Então são diversas competências que todo profissional precisa. Mas já vamos falar bem claro para o telespectador que não espere da gente uma listinha agora aí na tela com todos os itens que você colocou. Porque se ele pegar um desses itens só e ele se autodesenvolver, ele trabalhar em cima, é muito mais útil, é verdade ou não? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. De volta com Economia e Negócios, na nossa conversa hoje com o presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, Vilela da Mata. Está fazendo várias revelações. Uma delas a gente tem trazido aqui, inclusive vários professores e especialistas com aquele currículo enorme e vários cursos extras, MBAs, etc, etc. E um certo fanatismo que a gente nota na juventude, principalmente os recém-saídos da universidade, em eu preciso mais, eu preciso mais. Daí a gente tem a reclamação primeiro dos pais, que falam assim, bom, mas quando ele vai começar a trabalhar? Quando vai render alguma coisa? Independente disso, a expectativa deste jovem de que assim ele arrumará um emprego. Você está me dizendo que isto não é descartável, mas é o que menos o mercado está demandando, é isso? Não é o primordial. É lógico que para uma avaliação curricular, na área de RH, é lógico que vale muito mais a pena se você tiver uma faculdade em Harvard do que uma faculdade na esquina, né? Então é lógico que vale. Não estou dizendo que a informação, um título não é importante, mas só isso não é importante. Isso não é o grande diferencial competitivo. Isso não é o grande diferencial competitivo. Para uma empresa também, o grande diferencial competitivo não é a tecnologia que ela emprega, não é o número de informação que ela possui lá dentro. O grande diferencial competitivo é a atitude, é o comportamento das pessoas. Muitas pessoas, elas possuem títulos incríveis, falam inglês, vários idiomas, estão buscando o primeiro emprego e não conseguem. Não conseguem se sair bem numa pequena entrevista. Mostram um exagero de não proatividade, mostram um exagero de bitolação técnica, não consegue se interagir, não consegue ser humano mesmo, né? Na avaliação de vocês, dentro do que vocês têm trabalhado e das pesquisas que vocês realizam, o que mais, nesta década agora, de 10 a 2020, Brasil 2020, vai se demandar qual é primeiro foco? Quer dizer, que tipo de profissão? É o líder em geral, é isso, eu diria? Exatamente. Hoje, a Sociedade Brasileira de Coaching tem uma demanda muito forte para o desenvolvimento de líderes. Por quê? Porque existe uma tendência São outras competências necessárias. Precisa ter as duas coisas, desde a valorização desta competência no cargo que ele continue, que ele ocupe, quer dizer, ele ser valorizado por isso, não com promoção de cargo, outros tipos de premiação. E a descoberta, porque realmente isso é aquela coisa do cobertor curto, né? Você tira o cara do bom lugar onde ele era para promovê-lo e fazer bem, e não tem ninguém tão bom ali e ainda não tem o líder, é isso? Exatamente. Calcula-se, né, que para se desenvolver um líder, demora-se em torno de 10 mil horas. Isso dá em torno de 10 anos, né? Então são 10 anos onde você precisa. Como que você faz e a busca, como você faz para encurtar isso? Né? E é onde o coaching está sendo muito empregado. E o risco também, aí a empresa decide, fala assim, não, nós vamos contratar então um executivo externo.
o custo da aquisição desse executivo é enorme e você não sabe se esse executivo vai performar. Porque não é porque ele tem bom currículo. Será que ele vai se adaptar à cultura? E nem se ele, que ele tem bom desempenho numa outra empresa, porque ele pode não se adaptar exatamente à cultura. E aí tem que recontratar de novo. Então, a empresa perde competitividade com isso. Portanto, esse líder deveria estar dentro da própria estrutura da empresa, na sua opinião, e talvez surgindo mais naturalmente, é isso? Então, os dois lados são positivos. O grande foco é o seguinte: quais são os indicadores que esses profissionais devem atingir e como você pode fazer para que ele atinja de uma forma mais rápida e que você mensure isso. Hoje as empresas não mensuram, não têm indicadores de desempenho para os seus funcionários. E você pode traçar o indicador de desempenho desde uma faxineira até para os negócios como um todo. Né? E é lógico, não traçar o indicador de desempenho para fazer a cobrança, mas sim para ver o quanto a pessoa precisa aprender para atingir aquilo. Se você não consegue mensurar, você não consegue desenvolver as pessoas. Então não basta você fazer um treinamento, colocar a pessoa em um mês fazendo um treinamento de liderança, se depois, quando ela volta, ela não tem a exigência da aplicação do que ela está tendo. Esse instrumento é mais a continuidade de que vai poder implementar essas medidas. Exatamente. Super obrigada pela sua participação, por essa luz que você traçou para a gente.